Boa noite a todos. Aqueles que não falei boa noite ainda. Os que eu já falei, repito novamente. Boa noite. É bom estarmos aqui na quarta-feira. Eu sempre falo isso, eu acho uma coisa especial. Eu não era muito de ir na igreja na quarta-feira, mas eu acho que eu aprendi que esse dia é muito especial para nós virmos aqui. É um dia que não tem muita gente, a gente meio que se sente quase que a sós com Deus. Então é bom esse momento. E aí a gente escuta uma música assim que fala, pede para que a palavra de Deus nos fale. Nada como quando nós estamos a sós para ouvirmos a palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje com os nossos temas de preparo para os discípulos de Jesus. Eu quero ser um discípulo dele. É para isso que eu tenho buscado aprender mais e mais, porque o discípulo é aquele que segue, e eventualmente nosso trabalho será e é levar a mensagem daquele que nós seguimos. E para que isso seja feito de forma eficiente, coerente, com o poder de Deus, só existe um jeito. Esse jeito não depende, não é ligado diretamente ao meu preparo didático. Eu sei que o preparo didático é importante. Eu posso ter toda a didática desse mundo. Eu conheci professores na época do colégio que sabiam tudo daquilo que eles apresentavam, mas eles não tinham o dom de falar. E se você conhece tudo da Bíblia, mas você não tem aquele que vai transformar os corações, você pode ser um bom professor, mas a mensagem não vai ter o efeito que poderia ter. E quem é esse professor? É o Espírito Santo. E o título do meu sermão é o Espírito Santo através da história do povo de Deus. Hoje em dia existe muito questionamento de doutrinas, as doutrinas da nossa igreja. Aliás, não é só da nossa igreja, muitas igrejas que têm dentro do seu corpo doutrinário aquele que nós chamamos daquela voz, aquilo que fica dentro de nós, que é o Espírito Santo. Muita gente fala contra essas doutrinas. E aí uma das argumentações, aliás, dentro das doutrinas que nós possuímos, várias são questionadas. A alimentação, a doutrina do sábado. Aliás, os próprios 10 mandamentos, hoje em dia está se pregando por aí que eles foram abolidos, que a graça é o que importa. Mas aí assim mesmo eles ainda levam em consideração alguns deles e outros não. Mas dentro das nossas doutrinas, ou das doutrinas que, como eu mencionei antes, das mais questionadas hoje em dia, é a doutrina da Trindade. E dentro da doutrina da Trindade a questão do Espírito Santo. Entre as argumentações que usam, e é sobre essa que eu quero falar hoje com vocês, existe a argumentação de que o Espírito Santo não existe. Olha no Velho Testamento, você não vai encontrar Espírito Santo lá. Existe um autor da Igreja Adventista, ele escreveu o livro que é considerado hoje o livro de maior influência dentro do contexto da mensagem do Espírito Santo. O título desse livro é A Vinda do Consolador, em inglês é The Coming of the Comforter. E nesse livro, Leroy, ele, além de muitas coisas, obviamente, ele menciona algo muito especial. Ele diz que o Espírito Santo é mencionado 88 vezes no Antigo Testamento. Ele é mencionado 262 vezes no Novo Testamento. E dentro do contexto do tamanho do Antigo Testamento e o tamanho do Novo Testamento, o Espírito Santo é mencionado 10 vezes mais no Novo Testamento. Agora, o que acontece? Como que o Espírito Santo, que ele diz, é mencionado 88 vezes no Velho Testamento, o que ele fazia no Velho Testamento? Qual era o trabalho dele lá dentro? Vejam só. Nós vemos o Espírito Santo, eu vou mencionar alguns textos aqui, mas nós não vamos ler por causa do tempo. Mas se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês. No Velho Testamento nós vemos o Espírito na criação, se vocês olharem lá em Gênesis 1, versículo 2. Depois na obra de regeneração, logo após o dilúvio, Gênesis 6, versículo 3. E o Espírito dando talentos e habilidades para o ministério, preparando os trabalhadores na construção do trabalho no tabernáculo do deserto. Se vocês forem lá em Êxodo 31, 3 a 5, vocês vão ver que o Espírito preparou as mãos daqueles hábeis
artistas, vamos dizer, que foram os que prepararam todo o material para o tabernáculo do deserto. Vemos também o Espírito operando através de sinais e prodígios lá em Juízes 14, 6 e 19, com a vida de Sansão. Na hora que Sansão matou o leão com a própria mão, Sansão era forte o suficiente para fazer isso, foi o Espírito que deu força para ele fazer aquilo naquele momento. Mais para frente, no versículo 19, ele matando aqueles 30 homens, depois tomando as capas deles. Vocês lembram dessa história? Que ele precisava pagar aquela aposta que ele fez. É estranho, mas enfim, está lá. Operando através dos líderes escolhidos por Deus. Então nós temos Gideon, com a sabedoria e coragem que ele teve. Temos Davi, com tantos momentos diferentes na história daquele homem, enquanto ele era perseguido, já tendo sido ungido como rei. Temos também, através dos profetas, o Espírito trabalhando, principalmente Isaías, Ezequiel, e é claro que é só para mencionar alguns. Agora, o Espírito Santo operando de forma marcante, mas nunca em sua totalidade. Vemos o Espírito Santo atuando individualmente, mas raramente atuando de forma corporativa ou em grupo. Era assim que o Espírito trabalhava no Antigo Testamento. Sempre vemos Deus expressando o desejo de ter o Espírito Santo atuando na terra, entre seu povo e finalmente junto com Jesus, o Messias. Através da história pré-Jesus, vemos o seu povo indo e vindo. Eles escolhendo, indo e vindo entre Deus e os deuses desse mundo. Vemos os profetas de Deus buscando-os, trazendo-os de volta para Deus numa grande reforma. Essa história se repete o tempo todo ali no livro de Reis e Crônicas. Mas alguns anos depois da reforma, eles voltam à posição de rebeldia que estavam antes. Veja, é rebeldia na época de Salomão e acabou em causar um rompimento entre o reino do norte e o reino do sul. Vocês lembram dessa história? Os reis, então, nos dois reinos vinham e iam. Se você ler dentro desses livros Reis e Crônicas, vocês veem essa história. E o rei fez aquilo que era bom aos olhos de Deus, ou o rei fez o que era mau aos olhos de Deus. O tempo todo isso aí fica se repetindo. Aquele que de repente causava uma grande reforma no reino, daqui a pouquinho, ou dentro do próprio reinado dele, ou o filho dele em seguida, o povo de Israel cai novamente e se corrompe. Vez por outra, um rei se levantava e trazia a reforma. Isso era uma obra do Espírito. Tá? Então, o Espírito continuava trabalhando lá. Agora, eventualmente, mais para frente, o que aconteceu? O reino do norte foi totalmente perdido. As tribos foram dissolvidas, foram levadas para os conquistadores daquela época e nunca mais surgiu. Aí agora o reino do sul recebe o último chamado. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso daqui, porque mais para frente eu vou fazer um paralelo com isso daqui. Através do profeta Joel, um dos últimos profetas do Velho Testamento, vejam o que Deus fala para a gente. Olha o chamado que ele faz para aquele povo, e eu queria que você imaginasse esse chamado para você e para mim também. Convertei-vos para mim de todo o vosso coração, com jejum, choros e prantos. Voltem agora para o Senhor teu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, ajuntai os anciãos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e o Senhor responderá. Olha que coisa linda agora. Vos restituirei os anos que foram consumidos pela lacustra. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Dentro desse contexto que nós acabamos de ler aqui, vocês não conseguem enxergar a história do passado, a história de agora? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá a justa medida, a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia como dantes.
Deus está prometendo uma coisa muito especial para aquele povo daquela época, se eles se arrependessem, se eles voltassem para Deus. Alguma vez vocês já se questionaram qual era o plano de Deus com aquele povo, com o povo de Israel? A gente lê a história e a impressão que dá que aquilo ali era uma história que estava condenada à perdição totalmente. Mas Deus, quando fez a escolha daquele povo, isso daí a gente olha lá no começo, no livro de Deuteronômio, tem uma parte lá onde fala: vocês foram escolhidos por mim, vocês não eram uma raça especial, não eram os maiores, não, vocês foram escolhidos por quê? Porque eu fui justo, eu cumpri com a promessa que eu fiz para os pais de vocês. Então Deus escolheu esse povo. Esse era um povo que estava no cativeiro no Egito, era um povo totalmente, eu diria quase que selvagem, porque eles estavam tão longe da cultura deles, eles eram escravizados durante tantos anos, 200 anos em cativeiro completo. Esse povo, assim mesmo, Deus cumpriu com aquilo que ele havia prometido no passado. Então ele tira esse povo dali de dentro e fala: você é povo escolhido por mim, em você eu vou fazer um grande povo, vou conquistar. O plano de Deus era conquistar esse planeta. Quando Satanás fez o que fez no começo da história dessa terra, quando ele tirou de Deus o domínio, obviamente nós seres humanos entregamos o domínio para ele, agora então ele questionava mais do que nunca a justiça de Deus. Qual foi a rebeldia de Satanás lá para trás? O que ele disse? A tua lei não é justa, é impossível guardar os teus mandamentos. Aí então Deus criou essa raça especial que seriam os juízes. Lembram disso? Que nós julgaremos reis, etc., aquela que a gente lê mais para frente na Bíblia. Pois bem, Satanás falou: não, eu preciso corromper os jurados, eu preciso ganhar isso aqui, então eu não vou ser condenado. Mas agora Deus escolhe aquele povo, e o propósito é que aquele povo fosse conquistar o resto dessa terra. Aquele povo através da vida, e olha que Deus deu muitas bênçãos para eles. Em vários momentos nós vemos Deus abençoando o povo de tal forma que os outros de fora vinham para saber o que estava acontecendo. Desculpa, esqueci que vocês estão lá longe. Enfim, e os povos de fora vinham para saber o que está acontecendo, por que esse povo é tão abençoado. Nós vemos a história de Salomão, e Salomão cumpriu ao engrandecer a Deus perante a rainha de Sabá, por exemplo. Mais para frente nós vemos o rei Ezequias fazendo aquela abobrinha que ele fez, que acabou causando a vinda de Babilônia no futuro. Mas então o plano de Deus é que esse povo influenciasse o resto da terra. Era um grupinho pequeno que teria condições de mostrar para o mundo todo que Deus é verdadeiro, Deus é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e Deus é justo. Mas enfim, mais para frente, então, agora no dia do Pentecostes, Pedro relembra essa promessa maravilhosa que Deus fez através de Joel. Eu gostaria de convidar vocês para abrirem a Bíblia em Atos capítulo 2, nós vamos ler entre os versículos 14 e 21. Assim vocês não ficam aí tão inativos. Então vamos lá, Atos 2, de 14 a 21. Verso 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Pois estes homens, verso 15, esses homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pela primeira vez, vemos Deus prometendo o Espírito Santo para a raça humana. Homens, mulheres, jovens e idosos. Através do povo de Deus, o poder e a presença do Espírito Santo seria vista no mundo. Por que não pôde acontecer isso na época do Antigo Testamento? Por que Deus não pôde dar esse poder para o povo naquela época, pregar o Evangelho, contar do maravilhoso amor que Deus tem por nós?
João nos diz o seguinte: o Espírito Santo não havia sido concedido porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Tem uma coisa especial aqui. Quando foi que Jesus foi glorificado? Após ter sofrido e morrido, assim como ele e o Pai deixaram claro diante da cruz. Dias antes da cruz, escutam só. João 12, 23 diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quer dizer que antes não dava para acontecer isso? Só agora? Olha só, no verso 24: se o grão de trigo caído na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Verso 28: Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Olha só, João 13, 31 a 32, verso 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Verso 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Poucos dias antes do dia do Pentecostes, através da inspiração divina, olha o que Pedro declara: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Sob nenhuma circunstância o Pentecostes, ou quando houve o derramamento do Espírito Santo, poderia acontecer antes do Calvário. O Pentecostes não podia acontecer antes. Cristo precisava ser glorificado como conquistador sobre o pecado e a morte, levando consigo troféus de sua vitória, antes que o seu povo pudesse receber o Espírito Santo em sua totalidade. Isso tudo para nós agora é passado, quase 2000 anos atrás. Primeiro eu quero perguntar uma coisa para vocês: o que são esses troféus? Vocês lembram? Esses dias a gente estava falando sobre isso, não me lembro com quem foi agora. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu, houve um terremoto muito grande e muitos dos santos que haviam morrido ressuscitaram. E quando Jesus ressuscitou, eles entraram na cidade de Jerusalém anunciando a ressurreição de Jesus. Então aqui esses são os troféus que Jesus levou com ele para o céu. Por quê? Antes de Jesus ter morrido, Jesus, dentro do contexto do grande conflito, Jesus não podia levar ninguém para o céu com ele. Ninguém havia sido justificado. Deus levou, nós sabemos que tem 3 lá em cima: Moisés, Enoque e Elias. Se Jesus tivesse falhado no trabalho da redenção do homem, sabe o que ia acontecer com esses 3? Eles iam ter que voltar. Eles iriam morrer eternamente. Porque Jesus não teria reivindicado o caráter de Deus perante o universo. Jesus não teria justificado perante o universo que as acusações de Satanás eram falsas. Da mesma forma, o Espírito Santo não podia ser liberado para nós, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, e não fazia sentido esse poder vir até nós para nós podermos levar as pessoas todas a encontrarem-se com Jesus e serem salvas. É por isso que está dizendo aqui: enquanto Jesus não fosse glorificado, o Espírito Santo não poderia vir em toda a sua capacidade, vamos dizer, ou capacitação para nós, para trabalharmos para Ele. Através desses 2 milênios, Deus tem chamado o seu povo, tem mostrado a nós e a todo o universo a sua justiça, provando falsas as acusações que Satanás fez. Daquele que é conhecido como o nosso acusador, tem mostrado todo o seu amor e perdão. É isso que Deus está mostrando para todos os seres do universo. Ele nos está oferecendo esse poder imensurável que está à nossa disposição individualmente e, como acabamos de ver, coletivamente para a igreja toda. Entende-se aqui o corpo de Cristo. Onde quer que esteja a sua igreja, Ele oferece esse poder. O que fazer agora para receber esse poder? Nós estamos usando um livro para fazer essa série de estudos nas quartas-feiras. Esse livro foi escrito por um pastor adventista chamado Ron Cluzet. O título do livro é Adventism Greatest Needs, a maior necessidade do adventismo. E ele conta o seguinte testemunho de algo que aconteceu com ele. E eu quero terminar contando isso para vocês. Alguns anos atrás,
quando eu era um jovem professor na Andrews University, uma manhã fui para o meu escritório para fazer alguns estudos bem cedinho, antes que as outras pessoas chegassem no prédio. Enquanto estava lá, tive um vislumbre de uma imagem descrita, uma pintura, por assim dizer, de Ellen White, sobre o sacrifício de Jesus por mim. Falava sobre Jesus ser brutalmente abusado por mim. Alguns anos atrás, desculpa, não passou a página aqui. Agora, isso aqui é o texto de Ellen White. A régia cabeça ferida pela coroa de espinhos, aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. E tudo quanto sofreu, as gotas de sangue ali correr da fronte, das mãos e dos pés. E Ellen White nos mostra a agonia que lhe atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai. Aí agora então o Clouseau responde, ele diz: então eu compreendi que isso foi por causa dos meus pecados. Então, num crescendo de dolorosa realidade, a autora dirige-se ao leitor. De novo ela falando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Por ti ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Foi isso que Jesus fez aqui por nós. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, página 755. É lindo esse texto. E aí ele diz que comecei a chorar profusamente ali mesmo. Tentei ler o final do parágrafo, mas não pude mais ver. Os meus olhos tornaram-se em rios de dor e tristeza misturados com alívio. Caí de joelhos com a respiração quase sem controle, que não parava, e então gritei alto: por que, Senhor? Por que você morreu, me amou tanto? Quem sou eu para você se entregar por mim? Eu chorei e chorei aquela manhã até que fiquei sem lágrimas. Eu havia compreendido o amor do meu Salvador, meu Mestre e Senhor, mais completamente do que jamais havia compreendido. Eu tinha sido um pastor e professor de Bíblia por anos. Havia crescido na igreja, constantemente exposto ao trabalho de Cristo em favor dos pecadores. Eu havia levado centenas de pessoas aos pés da cruz e havia lido essa passagem, esse texto, várias vezes antes. Mas naquela manhã, as janelas do céu derramaram um tamanho feixe de luz sobre a graça de Deus que me dominou. Fiquei no chão do meu escritório por quase 1 hora, chorando de dor, pois meus pecados causaram a morte de Jesus, que eu vivia desenfreadamente em pecar, sem me preocupar pelo que o pecado fez a ele. Como poderia o Deus do céu, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele a quem devemos tudo, desde o nosso respirar até a nossa vida eterna, entregar sua vida, seu tudo por mim? O que você acha que eu fiz quando me recuperei? Ele diz. Voltei à minha vida normal de pecados e descuidado? Em busca de distrações seculares? Oh, não. Entreguei-me mais completamente do que havia feito antes. Eu disse: Senhor, se tu estás disposto a me amar tanto assim, eu não mereço, nunca merecerei. É o meu privilégio e honra entregar-me por completo a ti. Não sou nada e o Senhor é tudo, mas tu escolheste a mim, escolheste tratar-me como se eu valesse alguma coisa. Depois de um testemunho como esse, eu começo a pensar a meu respeito. Isso nunca aconteceu para mim. Eu sou adventista, eu tenho 51 anos, indo para 52, como diria o meu sogro, mas que eu me lembre, pelo menos uns 46 anos na minha vida, eu acho que eu consigo ter noção do que meus pais me apresentaram. Eu nunca passei por uma experiência desse jeito e eu oro para que Deus um dia me coloque numa situação dessa e que seja logo. Porque somente a hora que a gente realmente, profundamente compreender a importância desse sacrifício, a partir desse momento que eu acho que nós vamos passar a ter noção de como precisaríamos viver nessa terra. O quanto nós dependemos de Deus, do Espírito Santo em nós, para que nós tenhamos condição de dizer assim: Senhor, eu não mereço isso tudo,
Mas como o Senhor fez isso, eu preciso viver como se eu merecesse e permitir que o Senhor me use agora para fazer o teu trabalho. Esse é o chamado que Deus faz para nós. Esse é o motivo dele derramar o Espírito Santo sobre o seu povo nessa terra. O Espírito Santo não vai vir aqui para fazer o Itanel operar grandes obras, para fazer o Itanel se tornar um grande pregador, para fazer qualquer um de vocês ser uma grande coisa nessa terra. O Espírito Santo virá na hora que você entender que você não é nada, que você não tem poder para nada, mas que através do Espírito Santo Deus pode fazer uma grande obra através de você que não é ninguém. Você que não é ninguém. Eu não sou ninguém, você não é ninguém. Enquanto acharmos que somos alguém, o Espírito Santo não poderá trabalhar por nós ou através de nós. Então o chamado que eu faço para mim, eu faço para você também. É que se você puder hoje à noite ou amanhã de manhã na hora da tua comunhão com Deus, peça para Ele: Senhor, me passe por uma situação assim, faça-me entender a grandiosidade do sacrifício que o Senhor fez por mim. Faça-me entender que somente através de Ti eu vou ter condição de ser esvaziado do eu e finalmente estar na posição de que o Teu Espírito Santo vai poder me usar para levar a Tua mensagem às outras pessoas. Essa é a oração que eu tenho para mim, eu tenho para você, eu tenho pela nossa igreja. E eu convido você então a buscar Jesus como nunca. Buscar a Jesus sempre que você tiver oportunidade e, se possível, o tempo todo através da oração. Essa é a minha oração para vocês. Queria convidá-los a levantar para orarmos. Querido e bom Pai que estás nos céus, me usando como referência, eu digo que eu não estou em condição de receber o Teu Santo Espírito. Eu não estou em condição de trabalhar para Ti. Eu preciso que o Senhor me esvazie mais ainda. Não importa o quão duro possa ser para mim, porque eu tenho ainda um coração com desejos humanos, com metas humanas. Mas, Pai, nós estamos num momento da história que não faz diferença obtermos nada que seja de valor dessa terra. Neste momento, aliás, eu penso mais ainda, Senhor, a nossa vida é tão curta, e a vida dos meus pais ou foi tão curta, dos meus avós e de todas as pessoas que passam por essa terra. A nossa vida é tão pequenininha, tão sem significado dentro do tamanho que é Jesus, o tamanho que é Deus, sem uma barreira de tempo, definição de tempo. Senhor, nós precisamos aqui nessa terra entregar nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor nos use para mostrar para todo o universo quanto amor existe em Ti e quanto que o Senhor quer a nossa felicidade. Eu Te suplico que o Senhor me use, Senhor, por completo, para que eu seja um instrumento na Tua mão, não o Itanel, mas uma pessoa que está nesse planeta, um súdito Teu, que o Senhor escolheu chamar de amigo. Eu me entrego a Ti, eu peço que o Senhor abençoe cada um de nós a fazermos essa entrega, e que a partir de hoje não sejamos mais os mesmos. Assim como esse homem aqui, o pastor Clusô, conta na história dele, que no final disso tudo, ele nunca mais poderia ser o mesmo, porque ele enxergou quão grande é o Teu amor por nós e por ele na situação que ele contou. Esteja conosco, abençoe-nos, leve-nos para casa com a Tua direção e que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós. Coloque-nos nessa posição de termos condições de recebê-lo. Eu Te suplico, não porque mereçamos, mas porque o Senhor nos escolheu para isso. Amém.